Pois bem, meu amigo, estamos agora prontos para o momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua presença em mais um dia. Eu sempre digo, né? Faça desse programa o seu encontro matinal com Deus. Comece bem o dia estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz dele, orando, aprendendo sobre saúde, se deleitando com louvores. É isso que a gente tem preparado com muito carinho todo dia para você. Essa semana estamos aprendendo um pouquinho mais a respeito do santuário. Vimos aí na segunda-feira o santuário como morada de Deus. Ontem estudamos um pouquinho sobre os móveis dentro do santuário e hoje vamos entender um pouco mais do ofício do sacerdote e como as pessoas eram perdoadas no Antigo Testamento. Mas antes de avançarmos no estudo de hoje, eu tenho 2 convites a te fazer. O primeiro é para hoje. Quarta-feira é dia de estudar a Bíblia lá no bairro Perequê, na cidade de Porto Belo. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê, em Porto Belo, aqui em Santa Catarina. O nosso endereço é Rua Olinda Peixoto, número 611, bairro Perequê. Hoje à noite, 8 da noite, espero você e sua família lá. E para você que mora em Tubarão, todos os domingos, às 8 da noite, estamos lá estudando, na Igreja Adventista Central de Tubarão, as profecias de Daniel. Rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro de Tubarão, ao lado do Colégio Adventista. Todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá esperando você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Um outro detalhe, esse programa, para estar no ar, precisa do seu apoio, da sua doação. Se você gosta desse programa e quer nos apoiar financeiramente, vou deixar para você aqui uma chave Pix, que é a chave para onde você pode fazer a sua doação. A nossa chave Pix é o e-mail doe@primeirodeus.com.br. Repetindo, doe@primeirodeus.com.br. Faça a sua doação, apoie o nosso programa no desejo de avançar mais e mais com a pregação da Palavra de Deus. Por falar em pregação da Palavra de Deus, agora chegou o momento de nós juntos estudarmos a Bíblia. E hoje nós iremos estudar o trabalho do sacerdote lá no santuário. E como isso apontava também para o ministério de Cristo como sacerdote. Um estudo maravilhoso. Mas antes, quero convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Ela está aqui em nossas mãos, mas sozinhos não podemos compreender seus segredos. Precisamos que o Deus Espírito Santo seja o nosso professor. Por isso, que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua Palavra, da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido, por ter orado comigo. Quero convidar você, então, a irmos hoje para o livro de Levítico, no capítulo 4. Nós já estudamos aqui um pouco de Êxodo, capítulo 25, Êxodo, capítulo 30, e chegamos agora a Levítico, capítulo 4. E aqui, a partir do versículo 27, nós temos aqui o trabalho dos sacerdotes e o sacrifício que as pessoas deveriam realizar para ter o perdão dos pecados. Nós vamos entender a partir de agora como que as pessoas que viveram antes de Cristo eram perdoadas. Como que essas pessoas eram perdoadas? Vamos entender isso agora. Então, leia comigo Levítico capítulo 4, verso 27. O texto diz assim: Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou a que não se fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo
pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar de holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Até aqui. Você entendeu o que eu acabei de ler? Aqui está falando sobre como as pessoas eram perdoadas nos dias do santuário. Aqui trouxe um exemplo de alguém que está pecando, e aqui usou a expressão pecado involuntário. Mas todos os pecados que as pessoas cometiam em Israel, era necessário oferecer um animal. Por que que Deus instituiu dessa maneira? Bem, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que peca tem que morrer. Adão e Eva pecaram, mereciam a morte, mas Deus providenciou para eles um meio de escape, enviando Jesus. Então o Messias foi prometido também para Adão e Eva, para todo o povo de Israel. E através da morte, do sacrifício de animais, o Messias era esperado. Você vai se lembrar que o próprio Deus foi quem matou um animal para vestir Adão e Eva de peles, para cobrir sua nudez. Você vai se lembrar também que Abraão era um homem conhecido por onde ele passava, ele edificava altares, neles sacrificava. Então o sacrifício de animais era conhecido como uma forma das pessoas obterem perdão. De acordo com a lei levítica, para cada tipo de pecado, um animal deveria ser sacrificado. Alguns pecados as pessoas deveriam sacrificar cordeiros, cabras, como eu acabei de ler, pombas, rolas, bezerros, bodes, touros. Então, dependendo do pecado, tinha um animal específico que a lei apontava que deveria ser sacrificado. Então, lá nos dias de Israel, quando alguém pecava, qual era o procedimento? Verificar na lei qual animal tem que ser oferecido por esse pecado e agora se dirigir até o santuário. Lembra que o santuário ele ficava no centro do acampamento? E isso acontecia para facilitar o acesso ao santuário. 3 tribos acampavam ao norte, 3 ao sul, 3 tribos a leste e 3 tribos a oeste. Então, de qualquer lugar do acampamento, as pessoas vinham para o santuário para confessarem seus pecados. Agora imagine você, eram milhares de pessoas que estavam caminhando pelo deserto, lideradas por Moisés. O santuário, ele era armado e desarmado à medida que o povo caminhava. Mas o santuário era um local de muita atividade, do nascer ao pôr do sol. Haviam muitas pessoas envolvidas no santuário e entre esses oficiais que lá trabalhavam estavam os sacerdotes. Então você tinha os levitas, que eram um ministério de apoio ao trabalho do sacerdote. Os levitas eram responsáveis por mudarem o santuário, por deslocarem o santuário, eram responsáveis pela a lenha que queimava os animais, os levitas eram responsáveis pela entrada do santuário, pela portaria, eram responsáveis pelo cântico do santuário. Então, haviam vários oficiais trabalhando no santuário. Além dos levitas, haviam também os sacerdotes. E os sacerdotes eram vários, e eles se revezavam em turnos para atender a demanda dos pecadores que vinham ao santuário em busca de perdão. Como eu acabei de ler em Levítico 4, havia um ritual para que o israelita alcançasse perdão. Ele tinha que pegar o animal especificado na lei, pelo pecado que ele cometeu, ir até o santuário e agora, na presença do sacerdote, ele deveria colocar a mão sobre a cabeça da oferta, do animal que ele trouxe como oferta, e deveria confessar o seu pecado. Então, na presença do sacerdote, ele confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado saía dele e era transferido para o animal. Agora, ele pegava um cutelo, que era um tipo de faca, e ele matava o animal que ele trouxe. E quando o israelita via aí o animal se contorcendo, as dores da morte,
ele via nesse animal um símbolo do Messias que viria para salvá-lo. Então, esse sistema foi criado por Deus para impressionar o coração das pessoas a não pecarem. Porque todas as vezes que eles pecassem, animais inocentes teriam que morrer. E ao matar os animais, ao ver o sangue jorrar da vítima, eles tinham ali uma profunda impressão de como o pecado é nocivo a Deus, que custaria a própria vida do Messias. Agora, o pecador, uma vez morto o animal, o sacerdote molhava o seu dedo nesse sangue e colocava sobre os chifres do altar de holocausto um pouco desse sangue e derramava o restante à base do altar. Em alguns tipos de oferta, o sangue era levado pelo sacerdote para dentro do santuário e lá dentro do santuário, no altar de incenso, ele molhava os chifres do altar de incenso com um pouco desse sangue ou então aspergia na cortina que separava o compartimento santo do Santíssimo. Então entenda o que acontecia. O pecado saiu do pecador, foi para o animal e via sangue entrou no santuário. Assim, o pecador estava perdoado. Podia voltar para o acampamento, mas o seu pecado ficava registrado no santuário. E por causa desse registro do pecado no santuário, esse santuário precisava passar por uma purificação. Esta purificação era uma das 7 festas que Israel celebrava ao longo do ano, chamado Dia da Expiação. Tinha um dia marcado, era o 10º dia do 7º mês. Amanhã nós iremos compreender um pouquinho esse dia da expiação, que era o dia em que entrava em cena o sumo sacerdote. Por hoje, nós vamos nos ater ao trabalho do sacerdote. Então, qual era o trabalho do sacerdote? Ele recebia no pátio o pecador, ajudava o pecador na ministração, ministrando a cerimônia, o animal era morto, o sangue levado para o santuário e o restante derramado à base do altar de holocausto. O animal era queimado sobre o altar de holocausto e agora o sacerdote, com o sangue desse animal, entrava lá no primeiro compartimento do santuário. Ao entrar no primeiro compartimento do santuário e ao ir diante do altar de incenso, o altar de incenso ficava diante da cortina que separava o santo do santíssimo. Ou seja, o móvel mais próximo à Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua presença, era o altar de incenso. Isso quer dizer que o sacerdote, ele se aproximava de Deus o máximo que ele podia. Ele ia o mais próximo possível, como um representante do pecador que veio ao santuário confessar o seu pecado. Assim, o sacerdote mediava o pecado do povo de Israel. O pecador ia embora perdoado, mas havia ainda um trabalho que o sacerdote deveria desenvolver para completar essa cerimônia. Assim acontecia o perdão de pecados lá em Israel. Pastor, e qual é a diferença entre a forma como Deus perdoava no passado e como Deus perdoa hoje? Bem, aqui nós temos o tipo, a tipologia daquilo que aconteceria um dia. Quando Cristo veio a esse mundo, primeiro ele deu sua vida por todos nós. É por isso que João Batista, em João 1,29, declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu como nossa oferta, como Cordeiro de Deus. Ele deu sua vida pela humanidade. Então, no Calvário, Jesus cumpre a tipologia de todos os animais que morriam para ser o mediador entre nós e Deus. Mas ele não ficou morto na sepultura.
Ao terceiro dia ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E quando Jesus foi para o céu, para onde ele foi? Bem, ele foi para a direita do Pai. Ele foi para o santuário. E lá no santuário ele começou uma obra em favor da humanidade. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo, bem no finalzinho da Bíblia, numa das cartas do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e no verso 1. Olha o que João escreveu. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora olha o verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Você está lembrado que ontem eu falei sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança? Pois João está afirmando, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando nós quebramos a lei de Deus, dentro da Arca da Aliança, nós deveríamos ser consumidos pela glória de Deus manifestada no Shekinah. Mas entre o Shekinah, a presença visível de Deus, e a lei que foi quebrada por todos nós, está o propiciatório. Jesus é aquele que medeia, que intercede, que nos perdoa. Aí vem João e diz assim, estas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado, usada por João, é a palavra grega paráclitos. E essa palavra quer dizer aquele que está ao lado para ajudar, para auxiliar. Quando vamos para o livro de Hebreus, nós descobrimos uma outra verdade extraordinária daquilo que Jesus realiza para perdão dos nossos pecados. Olha o que diz o livro de Hebreus no capítulo 8 e no verso 1. Assim escreveu o autor de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nós temos agora um sumo sacerdote à direita do Pai. E quem é esse? É o próprio Jesus Cristo. Nós temos um representante junto ao Pai. Então entenda uma coisa. Assim como lá em Israel, o israelita deveria ir até o santuário e procurar o sacerdote para ter o perdão dos seus pecados, isso acontecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos que procurar também o sacerdote para encontrar perdão. Esse sacerdote quem é? É o próprio Jesus Cristo. Então, quando eu peco, o que eu preciso fazer para obter perdão? Eu preciso ir ao santuário. Pastor, qual é o santuário? Tem um santuário aqui na terra? Não. Ao santuário celestial. Então eu, pela fé, entro no santuário celestial. Vou à presença do meu sacerdote, que é Jesus Cristo. Confesso-lhe o meu pecado. E ele então intercede por mim junto ao Pai. É assim que hoje o perdão nos é concedido. Você percebe que muitas pessoas podem estar sinceramente equivocadas e buscando perdão de outras maneiras? Deixa eu falar uma coisa para você com todo o carinho e respeito que você merece. Tem muita gente por aí ensinando que quando a gente peca, a gente tem que ir ao sacerdote terrestre, ao padre, né? Nós temos que ir ao pastor,
e confessar o pecado. Não. A doutrina da confissão auricular, que foi uma doutrina inventada por homens, onde você vai até o sacerdote para confessar o seu pecado, e lá o sacerdote vai passar algum tipo de penitência para que você alcance o perdão, ela não se sustenta na Bíblia. Ela não tem base bíblica. Eu preciso dizer isso para você, com todo o carinho e respeito que você merece. Aqueles que acreditam nessa forma de perdão estão simplesmente assimilando ou aceitando uma tradição humana. É verdade que por muitos séculos eles têm procedido dessa maneira, colocando o sacerdote como alguém que tem poder de perdoar pecados. É verdade que até os documentos da Igreja Romana declaram isso, que o sacerdote tem poder de perdoar pecados. Mas isso não é verdade. Só há um que pode perdoar pecados, é o próprio Deus. E para nós obtermos o perdão dos nossos pecados, nós temos que ir ao Pai através de Jesus Cristo, porque Ele, por sua morte substitutiva, por sua vida sem pecado, por sua morte expiatória, por sua ressurreição, Ele conquistou o direito de ser o nosso sacerdote. Então Cristo foi para o santuário para ser o nosso sacerdote. Cristo, nesse exato momento, está no santuário intercedendo por mim e por você. E todas as vezes que nós pecamos, nós podemos, pela fé, ir à presença dele no santuário e encontrarmos o perdão. Há poucos dias atrás, eu conversava com uma amiga a respeito desse tema e ela me disse em lágrimas: pastor, será que para mim há perdão? Eu me vejo uma pessoa tão pecadora. Eu sou uma pessoa completamente alienada de Deus. E ela usou uma expressão muito forte. Ela disse assim: pastor, eu sinto nojo de mim mesma pelas coisas que eu faço. Talvez eu esteja falando para alguém que nesse exato momento também se sinta assim. Talvez você se sinta decepcionado ou decepcionada pelos pecados que você tem cometido. Talvez você tenha feito muitas coisas das quais não se orgulha. Mas Jesus oferece para você hoje o perdão. A palavra de Deus ensina que Deus é rico em perdoar. E Jesus é o nosso sacerdote, que pode interceder por nós junto ao Pai, para que o Pai nos perdoe e nos purifique. É por isso que o livro de Hebreus nos faz um convite maravilhoso. O autor de Hebreus diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos socorro em ocasião oportuna. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar para você. Não importa o que você tenha feito de errado. Não importa quão grave tenha sido o seu pecado. Há perdão para o maior pecador desse planeta. Há perdão para você. E se você agora, pela fé, for até o santuário celestial, se apresentar diante do Senhor Jesus e pedir perdão pelas coisas erradas que você fez, Ele vai olhar para você com um olhar de simpatia, com um olhar de amor, e vai dizer: filha, eu te perdoo. Filho, eu te perdoo. Sabe por que a Bíblia ensina que Deus é rico em perdoar? Porque Ele é o nosso Pai. E como um Pai amoroso que Ele é, Ele quer sempre ver o melhor dos seus filhos. Não é assim que acontece com a gente? Eu tenho 3 garotos lá em casa, o Rafael, o Mateus e o Lucas. Quando eles fazem alguma coisa de errado, eu sei que eles estão num processo de desenvolvimento. Eu sei que muitas vezes eles erram sem querer errar. E eu, como pai, tenho uma maior alegria de poder ajudá-los, especialmente quando eles reconhecem que erraram e me procuram para dizer da sua falha.
É aí que nós, como pais, devemos recebê-los, acolhê-los e ajudá-los nesse processo de entender que há o certo e o errado, que toda semeadura leva a uma colheita, que toda ação leva a uma reação. E é aí que nós os ajudamos. Então, se há em nós, pais, essa disposição em perdoar nossos filhos quando eles erram, em ajudá-los no caminho certo, em livrá-los do sofrimento, imagine no coração de Deus. Imagine o quanto o Pai não está desejoso de perdoar você. O perdão que você tanto precisa, ele está à distância de uma confissão. O perdão que você tanto precisa para a cura da sua alma, ele está à distância de uma confissão. É você se colocar diante do Senhor em atitude humilde e confessar o que você fez. E quando você faz isso, quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos diante do Senhor e confessamos os erros que nós cometemos, nós podemos ter a certeza de que o Senhor vai nos perdoar. E uma vez perdoados por Ele, nós podemos seguir nossa vida, como se nunca dantes houvéssemos pecado. É assim que se manifesta a maravilhosa graça de Deus. A fórmula de perdão mudou do Antigo Testamento para hoje, mas com uma única diferença. Eles eram perdoados por um sacrifício que estava no futuro. Nós somos perdoados e salvos por um sacrifício que já está no passado. Mas todo ser humano, ele obtém perdão dos seus pecados através de Jesus. Por isso, meu querido, exerça a pequena fé que talvez você tenha, mas vá agora ao santuário celestial. Ouse entrar nesse santuário e ir na presença do próprio Jesus Cristo. Se humilhe diante dele, confesse os seus pecados e você receberá agora mesmo a cura e o perdão que você tanto almeja. Eu espero que você hoje tenha aberto o seu coração a Jesus e você vai sentir a alegria e a energia do perdão de Deus. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. E eu queria poder orar com você também, para que a bênção do Senhor nos acompanhe em todos os momentos. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina hoje como o perdão nos está disponível. É verdade que nós falhamos e fizemos coisas que não foram do Teu agrado, mas nós queremos humildemente nos colocar diante do Senhor e suplicar que o Senhor perdoe todo o nosso pecado e purifique a nossa vida. Dai-nos, Senhor Deus, um dia muito feliz na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.